Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Scott Webb. É um prazer tê-los aqui comigo. Certamente é uma honra para mim. Aqui no nosso programa sempre nos animamos com a palavra de Deus. Eu já começo te desejando uma semana abençoada e glória a Deus, esse foi o dia que o Senhor fez. É hora de nos regozijarmos e nos alegrarmos com Ele. Amém. Então vamos passar para a palavra, mas antes disso eu gostaria de te pedir que se inscrevesse aqui no nosso canal, espalhasse esse link com todos e comente algo para nós. Por favor, nos diga se você precisa de alguma oração, se precisa que concordemos em algo com você. Sabe, nós gostamos de receber mensagens, recebemos muitos comentários lá no nosso Instagram, Scott Webb Brasil, e nós trouxemos algumas coisas hoje que ajudarão a causar uma transformação, uma mudança em sua vida, glória a Deus. Então, nesses programas nós temos falado sobre fé e, em particular, a parte da confissão da fé. E mais uma vez eu quero ler para você no livro de Tiago, porque estamos falando sobre, particularmente, a lei da primeira menção na Bíblia. E eu chamei a atenção de vocês ao fato de que a primeira vez que palavras, ou a confissão das palavras é encontrada, é em Gênesis, no capítulo 1, e foi usada para criar e não para comunicar. Obviamente havia comunicação acontecendo, mas foi poder criativo que foi liberado naquelas palavras. Porque há poder criativo nas palavras de Deus. Palavras são como containers. Jesus reconheceu isso no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Ele disse: um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. E ele continua dizendo que você prestará contas por cada palavra vã que você falar. Então veja bem para onde estamos indo, veja por que estamos estudando isso. A razão é que Deus quer que as suas palavras sejam criativas e Deus quer manter as suas palavras criativas, imagino você também. E se você nunca ouviu isso antes, você pode não saber que é o que Ele quer, mas é o que Ele quer. Porque Deus nos deu informação dentro da palavra dEle que nos explica que as ferramentas e os materiais necessários para construir uma vida de bênção, uma vida de aumento, uma vida de vitória, estão em nossas mãos, nós os temos. Temos conhecimento da palavra de Deus, que nos diz como fomos criados. Nós fomos criados à imagem de Deus como um espírito que fala. Nós fomos criados à imagem de Deus para formar, moldar nosso mundo com as palavras que falamos. E quando submetemos as nossas palavras à palavra de Deus, e quando agimos de acordo com as informações que temos, então, glória a Deus, veremos o poder criativo de Deus se manifestar e aumentar em nossas vidas. Então, esta é a sinopse para esse nosso estudo. Como tornar as suas palavras criativas e mais criativas, como mantê-las criativas. Agora, no capítulo 3 do livro de Tiago, da Epístola de Tiago, nós lemos algo que, de fato, fala ao centro desse estudo. Ele disse em Tiago 3,8, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Então ele diz, você tem um problema quando você diz uma coisa sobre Deus, mas diz outra coisa sobre os homens? E então ele expande sobre isso e diz no verso 10, de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura de alguma fonte jorram água doce e amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou a videira figos? Assim não pode, ele não diz não deve, mas não pode nenhuma fonte produzir água salgada e doce. Certo, então a verdade aqui é que você não pode ter dois diferentes fluxos saindo da mesma fonte. Você tem que purificar a fonte. Você tem que, primeiro, deixar a palavra de Deus encher seu coração de tal forma e transformar seu coração e o seu pensamento de tal forma que a sua confissão se torna uma com a palavra de Deus. Ou seja, se torna uma confissão de fé e amor. Porque a palavra de Deus é cheia de fé, é a fonte de toda a fé. E ela é claro, suportada e motivada pelo amor. É por essa razão que a Bíblia nos diz que a fé opera pelo amor. Você pode ter fé, mas sem amor, ela não funciona. Esse é o problema e muitas vezes queremos que funcione. Agora, muito do que Tiago está referindo aqui, é claro, o Espírito Santo, foi ele quem inspirou,
Então, muito do que o Espírito Santo está nos dando aqui para entender é um entrelaçamento não apenas da fé, mas do amor com as nossas palavras. E isso nos leva de volta para o versículo 9, onde ele diz: você bendiz a Deus de um lado e amaldiçoa os homens do outro. Veja, essas palavras vindo da mesma fonte confundem as coisas. Isso dilui o seu poder criativo, isso dilui o impacto da confissão das suas palavras. Agora, Jesus nos mostrou em Marcos capítulo 11, versículo 23, onde ele explicou como a fé funciona, ele demonstrou como aquilo funcionou com aquela figueira. A Bíblia diz que Jesus viu a figueira de longe, ele estava com fome e foi até lá esperando encontrar figos, mas não havia figos, a época dos figos não havia chegado. Então Jesus falou àquela figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante. E os seus discípulos o ouviram. Então Jesus está parado a certa distância da estrada. Ele fala com a figueira alto o suficiente para seus discípulos ouvirem. E na manhã seguinte, quando eles passaram por ali de novo, entre Betânia e Jerusalém, na manhã seguinte, aquela figueira estava visivelmente seca desde as raízes. Pedro disse isso: veja, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E foi isso que levou Jesus a nos dar a explicação sobre a fé em Marcos 11, 22, 23, 24 e 25, onde ele disse: em verdade eu vos digo que qualquer um que disser a este monte, seja removido e seja lançado no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Jesus havia demonstrado isso quando ele falou àquela figueira. E de novo, por todo o ministério de Jesus, ele falou com o diabo e o diabo obedeceu. Ele falou com objetos inanimados e eles obedeceram. Ele falou com os elementos, o vento, as ondas, e eles obedeceram a ele. Jesus nos mostrou como o poder de Deus é liberado nas palavras que falamos. Mas a verdade é que todos nós temos andado nisso em alguma medida. Na maioria das vezes temos feito isso em ignorância. E por causa disso, porque Satanás cegou as mentes da humanidade e foi bem-sucedido em usar as nossas palavras contra nós, nós nos encontramos numa posição de chegar a um ponto de questionar às vezes nossa própria fé, questionar a nossa habilidade ou da nossa confissão. E tudo isso porque nós não entendemos e nós não seguimos o exemplo de Jesus no sentido de cuidarmos para manter a fonte pura, manter nosso coração puro, para que o que sai da nossa boca saia do nosso coração e não apenas da nossa cabeça. Veja, todo tipo de coisa virá à sua cabeça, todo tipo de coisa virá à sua mente, e Satanás está tentando fazer você pegar esses pensamentos e transformá-los em palavras, falar esses pensamentos. Mas se você viver a partir do Espírito, se viver a partir do seu homem interior ao invés das circunstâncias, das informações que nos chegam diariamente, momento após momento, através dos nossos sentidos, então você vai ver um poder criativo amplificado na sua vida. Agora, continuando na linha do que eu tenho falado para vocês recentemente, eu quero ler aqui no capítulo 5 de Tiago, e ele diz no verso 10, tomem, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e de paciência. Certo? Então ele quer que olhemos para os profetas e para a forma como os patriarcas do Velho Testamento, os servos de Deus do Velho Testamento, esses exemplos, como eles sofreram aflição, o exemplo que deixaram de sofrer aflição. E a palavra aflição aí é ataques, fraquezas, e de paciência. E então ele menciona especificamente no verso 11, eis que temos por felizes os que perseveram. Então aqui ele está falando de paciência ou perseverança. Você tem que ter perseverança, ou seja, é preciso reconhecer, eu estou nessa há um longo período, estou nisso para a vida toda, essa é a vida. E veja, isso faz parte de andar com o Senhor. Não é um desvio no caminho da vida, esse é o caminho da vida. Jesus disse que nós deveríamos levar o jugo dele conosco. Ele disse, aprendei de mim. Ou seja, você precisa unir a sua vida com a vida do Senhor. Isso não é algo que você faz aos domingos. Essa não é uma maneira com a qual você age um dia da semana. Isso é um estilo de vida. E quanto mais comprometido com esse estilo de vida, mais resultados você verá. Ele continua dizendo, no versículo 11, vocês ouviram sobre a paciência de Jó. Note isso de novo, ele menciona Jó.
Eu acho interessante que esse é o único lugar no Novo Testamento onde Jó é mencionado. Agora, se ouve falar muito frequentemente sobre Jó nos púlpitos, referem-se a ele com bastante frequência quando se fala de problemas e situações que as pessoas passam na vida, mas o Novo Testamento, que são as cartas que o Espírito Santo escreveu à igreja, o Novo Testamento só menciona ele uma vez e é nesse contexto. Vocês ouviram sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Então há duas coisas aqui que ele diz que devemos observar sobre Jó. Número 1, a sua paciência, sua perseverança, o fato de que ele não desistiu. Ele nos diz para imitar a fé dele? Não. Ele nos diz para imitar a atitude e mentalidade dele? Não. Ele nos diz para seguir a piedade dele? Não. Ele nos diz para olharmos para sua paciência, sua perseverança e como ele não desistiu. E ele teve todas as oportunidades para desistir. Ele ficou sob ataque como poucos já ficaram. Ele perdeu tudo em um momento ou outro na sua vida e ainda assim, ele não desistiu. Veja, nós voltamos ao fato de que ele perdeu coisas e queremos analisar isso também porque Tiago, se formos analisar o fato de Jó ser mencionado aqui, Tiago é um comentário sobre Jó. E se pegarmos o livro de Tiago e o livro de Jó em comparação, não temos que cometer os mesmos erros que Jó cometeu. Muito do que aconteceu com ele foi culpa dele mesmo. Muito do que aconteceu com ele foi resultado da sua própria ignorância. Por isso que a Bíblia nos diz no livro de Oséias que o povo é destruído por falta de conhecimento. Ignorância te põe em problemas. Não é Deus. Deus não é a fonte do problema. Então vamos analisar isso, vamos desembrulhar um pouco isso. Vamos passear um pouco aqui, vendo algumas coisas entre o livro de Tiago e o livro de Jó. Agora, de novo, nunca tente ler o livro de Jó sem o livro de Tiago. Uma das razões para Tiago estar aqui é que ele é um comentário sobre o livro de Jó. Certo, vamos voltar e olhar Jó por um momento. Jó nos diz que ele era um homem que veio da terra de Uz e que ele era perfeito e justo, que ele temia a Deus e se desviava do mal, obviamente. Ele tinha um coração para Deus, ele tinha um amor por Deus. Será que ele conhecia Deus? Não, pelo menos não perfeitamente. Será que ele tinha um relacionamento com Deus? Ele tinha um tipo de relacionamento, mas não um relacionamento que eu e você temos como crentes. Ele não tinha Deus vivendo dentro de si, ele não tinha o Espírito Santo, tornando uma nova criatura. Ele nem mesmo tinha a aliança que Abraão tinha. O livro de Jó é anterior a Abraão. Então a aliança de Abraão não estava em vigor. Jó estava operando em uma posição com Deus que se baseava mesmo em uma grande quantidade de ignorância. É importante entender que a qualidade redentora nele era o fato de ele amar a Deus e odiar o mal. Então, ele tinha o coração para Deus. Isso é uma boa coisa, é um bom ponto de partida. Então isso nos diz que ele tinha uma grande substância. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 camelos, 3.000 ovelhas e assim por diante. E o verso 4 diz que seus filhos iam e festejavam em suas casas cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, vinha Jó e os santificava, levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Jó dizia, veja isso, Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Muito bem, veja, o versículo 5 do capítulo 1 de Jó é uma passagem muito reveladora. Jó tinha um coração para Deus, mas Jó não tinha o conhecimento perfeito de Deus. E Jó não entendia como as coisas funcionavam. O livro de Jó nos dá uma visão do ponto de vista de Deus do que está acontecendo. Não é para trazer Jó diante de nós e dizer, faça o que Jó fez. Não, ao invés disso, é para darmos um passo atrás e olharmos para o que estava acontecendo no reino espiritual e assim nos dizer, não faça o que Jó fez, ao invés disso, faça o que o Novo Testamento diz. Então, Jó estava nessa posição de se preocupar com seus filhos, e o Novo Testamento é muito claro a respeito da preocupação. Não ande preocupado com coisa alguma, mas ele fazia isso continuamente. Ele tinha esses pensamentos e ele dizia, pode ser que meus filhos tenham amaldiçoado a Deus e pecado em seus corações, então ele oferecia holocaustos.
O texto diz que ele fazia isso continuamente. Jó fazia aquilo obsessivamente, ele era consumido por aquilo. Então ele estava constantemente tentando mitigar uma situação que talvez nem tenha existido. Ele estava sempre tão preocupado com aquilo, que fazia daquilo parte da sua rotina diária. E veja, isso aqui é algo para nós entendermos. Essas coisas não acontecem simplesmente porque você tropeça uma vez, não acontecem nem para o lado bom, nem para o lado ruim, porque você faz ocasionalmente. É quando você torna isso seu estilo de vida que você verá resultados, sejam bons ou maus, certo? O próximo verso, verso 6, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio entre eles. Agora veja, de novo, aqui é o ponto de vista de Deus do que está acontecendo. Aqui para nós é um vislumbre por trás das cortinas dos céus. E vemos uma interação aqui, vemos Deus, de um lado, defendendo Jó e falando a favor dele, e vemos Satanás, por outro lado, acusando ele. E nós também percebemos que, em certo ponto, Deus disse a Satanás, ele está em suas mãos. Deus entregou ele nas mãos do diabo? Certamente que não. Jó colocou a si mesmo nas mãos do diabo, por continuamente se preocupar, ficar ansioso e falar essas palavras de dúvida e incredulidade, desafiando a graça, a misericórdia de Deus, e ao fazer isso ele estava se preparando para a queda. Muito bem, mas lembre do livro de Tiago, daqui a pouco vamos voltar para ele. Verso 13. Diz, e houve um dia em que seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e veio um mensageiro a Jó, e disse, os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. Os sabeus caíram sobre eles e os atacaram. Eles mataram os servos ao fio da espada e só eu escapei para contar-te. Então, a família de Jó foi atacada. Primeiro a riqueza dele foi atacada. Ladrões entraram e o roubaram. Mataram seus servos. E enquanto ele ainda estava falando, outro veio e disse, o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. E aqui de novo temos uma tempestade de raios, o fogo, ele diz aqui, de Deus, caindo, matando todas as ovelhas e, de novo, matando os servos, e mais uma vez aqui o império financeiro de Jó sob ataque, os seus funcionários sob ataque. E então, finalmente, ele diz no verso 17, os caldeus, mas o inimigo, os caldeus vieram, formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram e mataram os servos ao fio da espada. E só eu escapei para te contar. De novo, outro bando de saqueadores veio e matou os seus servos. Então agora, além de tudo isso, a pior coisa acontece. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Eis que veio um grande vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e estão mortos. Então agora a fortuna de Jó está destruída e a família de Jó está destruída. Só sobrou a esposa dele. Certo, agora eu quero que vocês notem algo aqui. A passagem diz que o fogo de Deus caiu. Eu quero voltar para o livro de Tiago, aqui no capítulo 1. Ele diz em Tiago, capítulo 1, eu vou começar a ler aqui do versículo 2. Irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas tentações, testes e provas, sabendo isto, que a prova da sua fé opera paciência. No entanto, que a paciência realize a obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos sem lhe faltar nada. Agora veja como Tiago começa o livro com a paciência. O que é paciência? Paciência é consistência. Quando pensamos numa mãe paciente, pensamos em alguém que não deixa que uma criança indisciplinada perturbe. Ela é constante, é consistente, ela permanece a mesma, não perde a paciência. Pensamos no homem paciente, pensamos em alguém longânimo e tolerante, que não se perturba fácil e permanece firme. Esse é o tipo de espírito que Deus precisa que você e eu tenhamos. Nós permanecemos firmes, não importa o que aconteça, não entramos em pânico, não entramos em frustração e em ressentimento. Nós permanecemos firmes, mantemos o curso. Então, ao invés de dizer, meus irmãos, considerem um desastre quando a tentação e a aflição vier, ele diz, considerem motivo de toda alegria. Certo, tem uma ordem para marchar bem aí. Aconteça o que acontecer na sua vida, o que você deve fazer? Considerar motivo de alegria. Não disse para você se alegrar. Ele não disse que isso é uma fonte de alegria, mas ele disse, considere por motivo de alegria. Ou seja, você está fazendo uma escolha aqui.
Quando a aflição vem, eu estou fazendo uma escolha. Louvado seja Deus, glória a Deus, nada vai me mudar, nada vai me perturbar. Eu não vou desistir, eu não vou me abater, eu não vou me afundar. Certo? Vamos continuar lendo. Ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça-a com fé, não hesitando. Porque o que hesita é como onda do mar levada pelo vento de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Um homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. Aqui ele diz que teremos que manter a mente fixa. Não podemos mudar de opinião de um lado para o outro, e você vê isso o tempo todo. Você vê isso entre crentes o tempo todo quando eles passam por problemas. No momento estão para cima, celebrando e tendo a vitória. No momento seguinte estão deprimidos, abatidos, estão tristes. Porque, sabe, eu achava que seria assim, mas não foi, agora estou me sentindo mal, e se vitimizam. Ouça, fuja da vitimização. Não se vitimize você, nem vá na vitimização de outros, não lhe traz nada. Tudo isso é Satanás tentando colocar você na área da mente dividida. Para cima e para baixo, bom e mal, não. Paciência é firmeza, paciência é consistência. Certo, agora note de novo. Ele diz: se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Sabe, a gente ouve esse tipo de frase de vez em quando, dizem: eu simplesmente não sei por que está acontecendo isso. Ora, pergunte. Se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Tem gente que diz: eu simplesmente não sei o que fazer numa situação dessas. Bem, pergunte. Se falta sabedoria a alguém, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, mas peça com fé, não hesitando. Ouça, haverá coisas que acontecem na vida, e certamente você não sabe por que acontecem. A sua mente, sabe, se você tiver uma mente religiosa, então a sua mente virá contra você e vai dizer: ora, Deus dá e Deus tira. Tanto bem quanto mal vem de Deus. Ou então, se você conhece a palavra superficialmente, então a sua propensão é pensar: ora, onde foi que eu deixei a porta aberta para isso? De novo, tudo isso tem a intenção de fazer você olhar para si e tirar os seus olhos do Senhor. Ao invés disso, veja por motivo de toda alegria. Agora, quando se trata dessa história de o bem vem de Deus e o mal vem de Deus, que Jó disse, isso está no livro de Jó, e é uma passagem muito famosa, no livro de Jó, que é frequentemente citada, e não lemos aqui, mas eu quero ler em Jó 1:21. Ele diz: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, agora note isso de novo. Tiago, capítulo 1. Se lhe falta sabedoria, que peça a Deus, que dá a todos liberalmente e sem reprovações. Onde é aí que diz que ele tira a sabedoria? Não tem nada de tirar encontrado no Novo Testamento. Você vê Jesus dizendo em João 10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e mais que abundantemente. E aí voltamos para cá, para Tiago 1:13. Ei, marque isso na sua Bíblia. Que ninguém diga, ao ser tentado ou ao ser testado, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal ou com o mal, e a nenhum homem tenta. Certo, então esse verso da Bíblia te dá uma chave que destrava uma verdade no livro de Jó, que é: o Senhor não é aquele que dá e tira, nem tudo que parece que vem de cima é proveniente de Deus. Deus, ele não tenta ou testa com o mal nunca. Glória a Deus. No livro de Jó, o fogo veio de cima, disseram que era o fogo de Deus. Ora, se ele veio do céu, tem que ser Deus. A Bíblia nos diz que não importa de onde ele venha, se não é bom, então não é de Deus. Você pode dizer amém? É a verdade absoluta. Então ele diz no verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de cima e desce a partir do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Deus não varia, ele não faz isso de dar e tirar. Deus não varia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima. Ele não diz que tudo que vem lá de cima é bom e perfeito, mas o que ele está dizendo é que, veja, vindo lá de cima, entenda, se é bom e perfeito, então veio de Deus, certo? Ele é a fonte de tudo que é bom e perfeito. Então, certifique-se de não cair nas mesmas armadilhas que Jó caiu. Mantenha-se puro, e como fazemos isso é muito simples. Ele nos dá a dica, aí mesmo no versículo 2 do primeiro capítulo de Tiago,
considere motivo de toda alegria. Você pode não se sentir alegre, pode não parecer alegria, você pode não querer ver motivo de alegria, mas faça assim mesmo. Porque se considerar motivo de alegria, isso vai te ajudar a se firmar e vai te levar ao final dessa jornada. E o que temos no final? Bem, coisas emocionantes, e eu falo disso no próximo programa. Nosso tempo acabou hoje, então, por favor, eu peço que compartilhem esse vídeo. Eu vou considerar motivo de toda alegria. Não importa o que esteja acontecendo, e tem um monte de coisa acontecendo, irmão. Então é uma grande oportunidade para nos alegrarmos. Sabe, se você levar isso literalmente, quanto mais adversidade acontece, mais alegre você vai estar, porque tudo que vem nesse trilho você vai considerar motivo de toda alegria. Essa é a nossa oportunidade de demonstrar o poder de Deus em nossa vida cotidiana. Então eu espero que você se alegre o tempo todo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado por estar conosco, eu te vejo no próximo vídeo. Lembre-se, cada vez que você fala desses ensinos, desses vídeos que trazemos aqui, você está abençoando quem ouve. Então eu te peço, espalhe esse canal e a vida de pessoas será transformada. Junte-se a nós nessa jornada. Eu estou certo que será boa e produtiva. Faça parte disso. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de termos nossos ensinos em português. É certamente uma bênção. Amamos você. Tenha uma semana abençoada e lembre, há poder na palavra falada de Deus.